Meus irmãos, com a santa paz do Senhor Jesus, que Deus o abençoe a cada um nesse dia de hoje. Meus irmãos, primeiramente, agradecendo a Deus por mais um dia de vida, pela misericórdia do Senhor que se renovou mais uma vez em nossas vidas e tendo uma oportunidade de estar trazendo essa palavra de hoje, que Deus venha falar conosco, que o Espírito Santo nos dê o entendimento da palavra e o nome do Senhor seja glorificado. Amém, meus irmãos? Vou estar trazendo aqui uma palavra hoje que se encontra em Samuel, a partir do versículo Samuel 28. Eu vou começar aqui a partir do versículo 4. A palavra diz assim, o título: Saul consulta a médium Edom. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos estar entrando aqui na palavra, que o Espírito Santo nos dê o entendimento, que o Senhor abra a nossa mente, que venhamos compreender a palavra e o nome do Senhor seja glorificado. Amém, meus irmãos? A palavra diz assim: E ajuntaram-se os filisteus e acamparam-se em Suné. E ajuntou Saul a todo o Israel e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: Buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhes disseram: Eis que em Edom há uma mulher que tem o espírito de adivinha. E Saul se disfarçou, vestiu outras vestes, e foi ele com 2 homens. E de noite chegaram a mulher e disse: Peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faças subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: Eis aqui, tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazeres morrer? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: A quem te farei subir? E disse ele: Faz-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher falou a Saul, dizendo: Por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: Não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: Vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: Como é a sua figura? E disse ela: Vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: Por que me inquietas, fazendo-me subir? Então disse Saul: Muito angustiado estou, porque os filisteus guerrearam contra mim. E Deus se tem desviado de mim e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: Por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca, e disse o Senhor: te rasgando o reino da tua mão, e o tem dado a teu próximo, a Davi. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor, e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus amanhã, tu e os teus estrangeiros comigo, tu e os teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Imediatamente Saul caiu estendido por terra e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. E não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Então veio a mulher a Saul, e vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: Eis que a tua criada deu ouvidos à tua voz, e pus a minha vida na minha
mão e ouvi as palavras que disseste. Agora, pois, ouve também tuas palavras da tua serva. Porém, um bocado de pão diante de ti e te come, para que tenhas forças para te pôres a caminho. Porém ele o recusou e disse: Não comerei. Porém os seus criados e a mulher o constrangeram. Então deu ouvidos à sua voz, levantou-se do chão e se assentou sobre uma cama. E tinha a mulher em casa um bezerro cevado, e se apressou em matá-lo, e tomou farinha, amassou e coziu com bolos sem fermento. E os trouxe diante de Saul e de seus criados, e comeram. Depois se levantaram e partiram naquela mesma noite. Glória a Deus. Até aqui, irmãos. O que eu aprendo nessa palavra, meus irmãos? Primeiro o que eu consigo entender aqui. Eu tinha visto essa palavra ontem e eu falei com o Senhor: Deus, dá-me um entendimento dessa palavra, Senhor, pois eu sou teu servo, pela tua misericórdia eu quero compreender a palavra. Me ajuda, me ensina, pois tu és um Deus puro e verdadeiro, não deixa o teu povo enganado. Tu conheces a cada um. Então eu pedi ao Senhor, meditei, e aqui eu tive uma resposta, uma certeza dessa palavra. Porque o inimigo, Satanás, ele é sujo, meus irmãos. Ele tenta de tudo. E a gente sabe um grande exemplo na palavra, quando nosso Senhor Jesus foi tentado lá no deserto, pelo próprio Satanás. O que o Satanás fez? Ele testou o nosso Senhor com a própria palavra, com a própria escritura, só que ele falando, distorcendo a palavra. E aqui eu aprendo também, nessa parte aqui, meus irmãos, a mesma coisa. Porque, em primeiro lugar, o Senhor abomina todo tipo de adivinha e de feitiçaria. Então não tinha como o Senhor concordar com isso aqui. Aqui, o que eu aprendo? Que Saul já estava totalmente desesperado. Desesperado porque Deus já tinha abandonado ele. Porque ele já tinha feito o que era mal diante dos olhos do Senhor. O Senhor falou uma, falou duas, falou três, várias vezes pelo Samuel, pelo profeta Samuel, antes de Samuel morrer, para que ele se consertasse. E o Senhor já tinha falado: Samuel, por que tu ora por eles? Porque eu o já rejeitei. Porque ele não deu ouvido às ordens do Senhor. No início ele foi ungido por Deus, sim, rei, foi o primeiro rei. Que só teve 3 reis em Israel, 3 grandes reis que pode se considerar. Que o primeiro foi Saul, depois Davi na sequência, e o seu filho Salomão, filho de Davi, né? Então aqui ele já tinha sido rejeitado por Deus. Aqui fala, né, quando ele viu aqui no versículo 4, que começa quando ele viu o arraial dos filisteus, ele tremeu, ele já estava apavorado. Então ele vendo isso, ele foi consultar o Senhor, mesmo sabendo que Deus já tinha o rejeitado, antes de Samuel morrer, porque Samuel já estava morto aqui, Samuel já tinha morrido, o profeta Samuel. E a unção estava com Davi. Então ele consultou, Saul foi e consultou ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então o que acontece? Ele foi buscar o Senhor, sabendo que o Senhor já tinha rejeitado ele, o Senhor não ia falar com ele, não ia responder ele. E aí ele, desesperado, na aflição, apelou para os adivinhos, sendo que quando ele aceitou, ele mesmo caçava os adivinhos, os feiticeiros, e abominava, né? Então ele foi se disfarçado e foi buscar uma bruxa, uma mulher que tinha espírito de adivinha, porque existe essas pessoas que são usadas pelo mal, que se deixam o mal tomar de conta da vida delas. Então por meio de feitiçaria, por meio de obra de bruxaria. E Deus abomina essas coisas, não tem parte com Deus essas coisas. Então ele foi lá no desespero buscar. E aí é onde entra a grande mentira de Satanás, porque a palavra do Senhor diz que Satanás, se for preciso, ele se transfigura até de anjo de luz para enganar, se for possível, até os seus escolhidos. Então aqui é uma grande mentira, e eu muito me admiro que tem irmãos da palavra, conhecedor do estudo, e fala que isso foi um evento que Deus permitiu. Para com isso, meus irmãos, observa a palavra, observa o que a palavra diz, que a própria palavra responde. Então, por isso que digo, examinai as escrituras, pedir direcionamento, que o Espírito Santo é quem confirma a palavra. Então não tem nenhum fundamento disso aqui, pois o Senhor abomina a bruxaria, a feitiçaria. Então ele foi lá aflito, e existe o espírito de adivinha, já está dizendo aqui na palavra, o enganador. Então viram que ele estava aflito. Então depois que a própria feiticeira descobriu que ele era Saul, então ela temeu mais e falou: por que você
Não me matará? Ele jurou que não mataria ela. Então o que que ela usou? Ela usou do argumento que ela já sabia que Samuel já tinha morrido, Deus já tinha levado Samuel. Então ela entrou no engano aqui, os espíritos da adivinha falou que sobe um ancião, uns deuses da terra. O que está na terra foi Satanás, foi precipitado para a terra. Então já veio o engano ali. E ela descreveu como se fosse Samuel, porque aqui fala, ó, o rei disse então, não temas. Aí fala assim, e lhe disse, como é essa figura? Aí ela fala bem que, então a mulher disse a Saul, vejo deuses que sobem da terra. Vejo os deuses, olha aqui a mentira. E lhe disse, como é a sua figura? Saul perguntou, né? E disse ela, vem subindo um homem, ancião, está envolta numa capa. Aí, olha só, a palavra não confirma, Samuel. A palavra confirma o que Saul entendeu. Entendendo Saul que era Samuel. Então, na mente dele, ele já pensou que era Samuel, se ele foi consultar Samuel. Mas como que vai consultar os mortos? A palavra do Senhor nos diz que o Senhor Deus, ele é Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, é Deus dos vivos, não dos mortos. E aí, aqui ela se aproveitou da fragilidade dele. Assim, o que que acontece? O que eu aprendo nessa palavra de hoje? Muitas pessoas querem buscar a saber as coisas de Deus, nem as coisas ocultas. E a palavra do Senhor nos diz o que cabe nós saber, é o que está revelado, que é a palavra dele. A palavra dele é a verdade. Então vamos buscar essas mentiras, essas obras feitiçarias na escuridão. E tem os espíritos de adivinha que Satanás ele vem para enganar. Eu posso afirmar isso, meus irmãos, que antes de eu me converter na palavra, eu passei por todo tipo de bruxaria que vocês imaginam, de questão de casas de feitiçaria e tudo. Por isso que o Senhor diz, a obra deles são feitas à noite. Aqueles que aborrecem a obra de Deus, eles não vêm para o dia, eles são feitos às escuras. Então, aqui é um grande engano. Os espíritos imundos, eles imitam até a voz do ente querido da gente que já se foi, para você ver o quanto é grave. Mas hoje, pela misericórdia do Senhor, compreendendo a palavra e aprendendo a cada dia, porque é o Senhor que nos capacita, eu tenho uma plena convicção dessa grande mentira que é muito grave, que muitos estão buscando esse meio. Então, meu irmão, só há um meio, é Jesus, ele é o caminho e a verdade. A palavra do Senhor, ela é espírito e vida para aqueles que creem. Então eu lhes afirmo aqui que Saul estava tão aflito que ele foi por último recurso, foi buscar já do lado ao contrário, porque Deus já não ouvia mais ele, Deus já tinha rejeitado. Então ela se aproveitou, os espíritos adivinhos sabiam da fragilidade, sabia do que ele procurava. Então veio um engano aqui, né? E aqui a gente vê que totalmente um engano, né? Então, meus irmãos, não tem argumento aqui para se dizer assim, ah, Deus concordou com essa parte de tudo. A gente sabe que Deus sempre abominou. Não busquei adivinho, não busquei feiticeiros. Assim como a bebida está aqui, a bebida nunca traz lucro. E tem pessoas que dizem, ah, pode vir para beber e tudo, que não tem nada a ver, não. A palavra do Senhor ela é pura e verdadeira. Ela tem os defeitos nossos que a gente sofre para poder nos ensinar. Então, aqui eu aprendo muito bem isso. Então ele prostou aí supostamente dizendo aqui que era Samuel, né? Falou todas essas coisas aqui. Sendo que era os espíritos imundos que estavam sobre aquela mulher, aquela feiticeira, né? E o Senhor entregará também, aí disse aqui, imediato. E aqui, agora, pois, ouve tu as tuas palavras, porém, um bocado. Aí depois, tão tal, para ser mais abominável ainda, mais abominável, que é duas coisas que o Senhor abomina, que a idolatria é buscar feitiçaria e comer coisa sacrificada a ídolos, a bruxos. E aqui, o que acontece? Para completar essa palavra já diz, agora, pois, ouve tuas palavras, a tua serva. Então ainda ofereceu a comida de sacrifício, de bruxarias ali, e ele ainda comeu. Então ali ele acabou ali já ele já estava mesmo condenado, rejeitado por Deus, né? E aqui ele só assinou a sentença dele de vez, né? Que logo na sequência depois mais para frente ele é morto, né? Então aqui, meus irmãos, o que eu aprendo nessa palavra de hoje é sobre isso. Deus não tem parte com engano, não adianta. Só tem um caminho, só Jesus, ele é o caminho e a verdade. Ele trouxe a palavra. Então, se buscar por meio de feitiçaria, desse tipo de engano, meu irmão, saiba que Deus já te rejeitou, porque você está buscando o meio errado. Então, busque dentro da palavra, busque pela verdade. Peça direcionamento ao Senhor, ore a Ele com todo o seu coração, se arrependa dos seus pecados, que é o que Ele quer, que todo homem venha ao conhecimento da verdade. E como que a gente vem ao conhecimento da verdade? Através da palavra que foi deixada aqui para nos ensinar. Então, nesse dia de hoje eu aprendo sobre isso. Saul consulta uma médium, então um ato de desespero que não tinha resposta. Então,
primeiramente, quando você está passando por tudo, aflição, busca a Deus, se entregue os seus atos perante ao Senhor, busque dentro da palavra que ele não rejeita um filho dele. Saul foi ungido rei, mas por quê? O mal já tinha tomado de conta. Então o Senhor passou, escolheu outro rei Davi, e Saul já estava sentenciado, porque Deus ele tem poder sobre todas as coisas. Sim, seria possível se Deus quisesse ter feito esse tipo de coisa aqui mesmo, permitido que Samuel viesse através, né? Mas só que Deus não permite. Deus não tem parte com engano. Então aqui foi um engano. Então muitos bruxos ou espíritas querem usar essa parte aqui da palavra como que Deus esteja aprovando. Não se engane, meus irmãos, pois não tem nenhuma aprovação aqui nessa palavra. Pelo contrário, está repreendendo, falando. Um homem desesperado que já não tinha mais a presença, Deus já tinha rejeitado e foi buscar esse meio. Então esse é o recurso que acabou de enterrar de vez a vida dele, acabou. Procurar, foi a última abominação que mostra a rejeição de Deus, né? Sobre esse tipo de engano. Então, é o que eu aprendo nessa palavra de hoje. Glorificado seja o nome do Senhor. Porque em toda a Bíblia, em toda a palavra do Senhor, ele já diz: não consulteis, não busqueis esses meios. Busca a Deus, se entrega a vida para Ele, peça um novo coração para que Deus venha fazer morada na sua vida e faça conforme a palavra fala. Viva uma vida com amor, amando o seu próximo, primeiramente amando a Deus de todo o seu coração, em espírito e em verdade, com todas as suas forças, porque assim é o que agrada a Deus. Não fazeis sacrifício de tolo, mas buscai a presença do Senhor, se arrependei diante da presença dele, peça um direcionamento, que ele está de braço aberto, ele te ama. Não consultei feiticeiros, enganadores, mentirosos, pois que tem espíritos imundos, que vai te levar à morte mais rápido ainda, irmão, a morte espiritual, e não tem mais volta, porque você vai estar mais distante do Senhor. Então, ele nos ama. Aqui é um aprendiz, aqui é para nós aprender como a palavra nos ensina, né? Como que o engano ele vem, ele é astuto, né? Por isso que diz: Satanás é astuto, tem que ter cuidado, irmãos, tem que vigiar. A palavra diz: vigiai e orai. Então essa é a palavra de hoje. Que Deus vos abençoe a cada um que há de ouvir essa mensagem, que eu creio que tenha compreendido, que sirva para libertação, para edificação da sua vida, meu irmão. Aprenda que Deus não faz parte com engano não, com feitiçaria, com essas mentiras não, tá bom? Aqui está dentro da palavra e a explicação está dada, e o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus vos abençoe. Então eu tenho buscado umas questões dentro da palavra mais difícil de compreender, mas eu peço a Deus o direcionamento, a certeza da palavra para poder falar para os meus irmãos, porque estamos aqui para examinar a Escritura e fazer conforme o Senhor coloca em nossos corações para pregar a verdade, e o nome dele seja glorificado. Fiquem na santa paz do Senhor, que Deus vos abençoe, tenham um dia abençoado, que a presença do Senhor esteja na vida de vocês, e que todo mal venha cair por terra, todo engano, toda obra de feitiçaria, todo pensamento que o inimigo vier colocar para consultar nesse tipo de engano, vocês seja repreendido em nome de Jesus. Que somente Jesus é o caminho e a verdade. Entregue a sua vida a Ele e creia que Ele é o dono da vida. Ele morreu e ressuscitou por nós. Ele está voltando para nos buscar. Amém? Então consulte a Deus, busque ao Senhor. Se entregue para Jesus, porque Ele é o caminho e a verdade. Amém? Então Jesus disse-lhes assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, porque os bruxos feiticeiros andam em trevas, e Jesus é a luz da vida. Aqueles que fazem as obras de Deus vêm para a luz, para testificar da luz. Amém? E nada está oculto diante dos olhos de Deus. Amém? Somente creia, entregue sua vida para Ele, peça um renovo na sua vida e faça conforme a palavra do Senhor nos ensina. Amém? Que Deus vos abençoe abundantemente, que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês, hoje e eternamente. Fiquem na santa paz do Senhor, meus irmãos. E Deus tem misericórdia de todos nós, que Ele visite aqueles que estão no leito, as crianças do nosso país, do mundo, porque está sofrendo a maldade do inimigo. O inimigo está ceifando muitas vidas, mas tudo haverá um basta. A palavra do Senhor está se cumprindo. O dia do Senhor chegará. E o nome do Senhor será glorificado, todo mal cairá por terra, tudo isso será desfeito. E feliz é aquele que é achado no livro do Cordeiro. Que Deus vos abençoe e fique na santa paz. Tenha um dia abençoado, na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Que o amor do Senhor reine nas suas vidas. Amém.